Graças a paz, igreja. Amém. Deus é bom em nossas vidas. E mais uma vez, Deus tem reservado para nós nessa noite, esse momento de nós compartilharmos da palavra de Deus. E é bom ver amigos visitantes aqui, né? De pessoas que estão sempre nos ajudando presente. Eu vejo aqui pessoas da comunidade, vejo pessoas lá da escola, né? Do trabalho, sempre aqui. Que Deus possa estar abençoando vocês ricamente, amém? Se eu fosse escolher um título do sermão de hoje, possivelmente seria uma prisão, 3 homens e um prisioneiro. Seria esse título, não pode ser. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos 16, Atos 16, e vamos acompanhar uma leitura que eu irei fazer. Eu vou ler, a igreja vai acompanhando aí em nome de Jesus. Eu vou ler alguns versículos e eu vou indicar aos irmãos onde eu estou lendo. Então, Atos 16, eu irei ler do 11 ao 13 no primeiro momento. Queria que quem puder ficar de pé fique. Atos 16, a partir do 11 até o 13, diz assim: E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samatrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntavam. A partir do versículo 16, né? Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito da adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a sua espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos ler? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Pai amado, te damos graças, te damos louvor, ó Pai, bendizemos o teu nome nessa noite, porque teu nome é poderoso e exaltado sobre todos os nomes. Tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos te dar louvor, ó Pai, todos na face da terra, desde o maior até o menor. E é confiando nisso que nós pregamos a tua palavra, porque tua palavra é viva, tua palavra é poderosa, tua palavra vivifica, ó Pai, os corações e a verdade. Deus amado, fala aos nossos corações, fala ao meu coração aquilo que o teu Espírito Santo deseja nessa noite, para que nós possamos aprender. Revela as tuas verdades,
Fala aos corações de homens, mulheres, jovens, crianças que estão aqui nessa casa, Pai. Que eles possam sair daqui meditando na Tua palavra, e não na palavra de homem ou de qualquer outra filosofia humana, mas no Teu santo nome nós declaramos que Tu estás presente e reinando nessa igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Esse texto ele é um texto riquíssimo para nós aprendermos muitas verdades da palavra de Deus, principalmente quando nós queremos entender como foi a expansão do Evangelho, o que homens e mulheres viviam e sentiram numa época muito diferente da nossa, numa época que a igreja do Senhor dava os seus primeiros passos nesse mundo. E nós observamos logo de imediato que Paulo e os seus companheiros tinham um compromisso tremendo com a vontade do Senhor. E no versículos que nós lemos logo no início, a partir do 11, e se a gente fosse ler os versículos anteriores, nós observamos que Paulo e Silas estavam em uma missão. Era a segunda viagem missionária desse apóstolo, desse homem de Deus. Mas ele, antes de fazer qualquer viagem, eles faziam algo que eu e cada um de nós deveríamos sempre fazer quando nós estamos projetando, quando nós estamos planejando algo em nossa vida, principalmente coisas concernentes ao reino de Deus. Esses homens ouviam a voz de Deus. Anteriormente eles estavam nas cidades da Ásia, onde eles já tinham começado a pregar, a plantar igrejas. Mas Deus estava preparando algo diferente para o seu evangelho nesse momento. E quando Paulo e Silas estavam planejando para permanecer em sonho, Deus fala com esses homens, a expressão de Deus diz: olha, vocês agora vão para a região da Macedônia. E a Macedônia é o outro continente. Macedônia é a Europa. O texto mesmo nos fala aqui que a Macedônia era uma colônia fundada pelos romanos. Então era uma colônia onde a atividade comercial era intensa, e esses homens agora ouviram a voz de Deus. Então foi a primeira região da Europa visitada por missionários que pregavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a primeira verdade nessa noite que a palavra de Deus nos coloca é que Deus sempre fala para quem está disposto a ouvi-lo. Amém? Deus sempre fala para quem está disposto a ouvi-lo. O contrário disso é: Deus nunca vai me falar algo se eu não estou disponível. Meu caro jovem, minha cara senhora, senhor que está presente, muitos sonham em ouvir a voz de Deus. Talvez por um sonho, talvez alguém que vá na sua porta e bata num dia que você está muito aflito ou aflita, e você fica lá: Senhor, como eu queria uma resposta, como eu queria um sinal. Queremos sempre um grande sinal. Mas Deus, para as pessoas que são humildes para ouvir a sua voz, Deus sempre fala através de sua palavra. Glórias a Deus por isso. Então a mudança de destino, do rumo que Paulo e Silas mudaram, foi algo com um propósito divino, foi o Espírito Santo de Deus. E nós muitas vezes temos dificuldade em ouvir pessoas mais experientes que vem para mim e diz: olha, Meval, eu acredito que o melhor, eu tenho orado, você ora, eu observo. E muitas vezes nós temos dificuldade em até ouvir pessoas que são líderes nossos na igreja. E Paulo aqui, ele escuta unicamente a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Devemos todos, a partir da liderança, estar dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa é a primeira verdade que nós temos aqui. E mais adiante nós vemos esses homens que começaram a pregar nessa região. Então nessa região, na cidade de Filipos, que era uma colônia na região da Macedônia, não tinha uma sinagoga. E eles foram para a beira do rio, que era muito comum. As pessoas se encontravam à beira do rio, à beira do mar, porque era uma colônia de comerciantes, de pescadores. Então o local onde fluía o núcleo urbano, onde circulavam as pessoas, as ideias,
era sempre à beira, né, de um lago, de um rio, do mar. E Paulo e Silas se dirigiu, e a palavra de Deus diz que eles começaram a pregar, e algumas mulheres foram lá, ouviram a palavra de Deus. E não é à toa que a gente vai ver Cristo lá nos evangelhos, percorrendo e indo, né, à beira do mar para escolher alguns de seus discípulos. Então era um local propício para se pregar a palavra de Deus ou qualquer outra doutrina da época. O interessante é que alguns historiadores colocam que na cidade de Filipos, nessa colônia, existiam arcos, construções romanas, e em alguns desses arcos estava escrito: aqui não é proibido pregar qualquer religião que não for a religião propagada por Roma. Tinha escrito nesses arcos, e foi justamente para aí que Paulo e Silas foi levado pela vontade do Espírito Santo. E esses homens, a palavra de Deus, quando eles começaram a pregar, irmãos, e aí nós observamos que a Bíblia diz aqui que uma menina, uma jovem, que não se diz o nome dela, mas ela tinha um espírito, ela era possuída por um espírito de adivinhação, e esse espírito, ele começou a dizer algo que aparentemente, quando a gente vai ver o que essa menina estava dizendo, poderíamos até dizer, mas Merval, ela não estava fazendo nada demais. Paulo e Silas pregando, e o que é que ela dizia? Olha, esses homens que anunciam o caminho, ou seja, que pregam o Evangelho, eles estão servos do Deus Altíssimo. Isso é mentira? Não era mentira. Mais uma vez, a menina possessa dizia: esses homens que estão pregando o caminho, porque a pregação nessa época era conhecida, olha, já vem os seguidores do caminho, estão pregando a mensagem do caminho, porque a palavra de Cristo, né, ainda estava circulava entre as primeiras comunidades. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a menina ficava dizendo isso. Agora isso, irmãos, imagine Paulo e Silas, quando chegavam para pregar, a menina ficava próxima e sempre gritando em voz alta, né? Acredito que dava alguns intervalos, quando Paulo e Silas ficavam pensando: essa vai parar. E a palavra de Deus diz que, e isto fez ela, versículo 18, por muitos dias. E uma segunda verdade aqui que esse texto nos coloca, que depois que a Bíblia diz que Paulo se perturba, e Paulo chega a partir da autoridade que o Senhor Jesus Cristo o tinha outorgado, chega e diz: olha, expulsa o demônio em nome de Jesus. E aquela menina para de fazer isso. Igreja do Senhor, a verdade é que, mesmo falando a verdade sobre Paulo e Silas, a vida daquela jovem não era transformada, pois ainda vivia nas trevas. Aquela menina, mesmo falando que eles eram servos do Deus Altíssimo, aquela jovem não tinha uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo, não tinha um compromisso com os reinos de Deus. E nós muitas vezes, enquanto servos de Deus, enquanto homens, mulheres de Deus, enquanto igreja, enquanto instituição de Deus aqui na terra, enquanto povo de Deus, nós muitas vezes temos a tendência, somos tentados a nos aliarmos com quem não presta nenhum serviço, com quem não declara nada de compromisso com o reino de Deus, mas com o discurso de: não, eu vou ajudar a igreja, eu posso ajudar, mas muitas vezes esse alinhamento, essa junção, irmãos, só atrapalha. Então, se Paulo e Silas tivesse permitido que essa menina estivesse sempre ali, a todo momento que eles estivessem naquela cidade, falado isso, as pessoas podiam dizer: olha, a menina também está pregando o Evangelho, essa garota, né, não precisa. Então as pessoas iam começar a perceber que o anormal era normal, e é uma realidade muito presente isso. Quantos ministérios em igrejas diversas pelo mundo e no Brasil estão sendo destruídos, irmãos, por muitas vezes uma questão política, que alguém vem: não, eu vou ajudar a igreja, é para pregar o Evangelho, é um evento, eu ajudo, e começa a ajudar. Quando se vê muitas vezes, está um escândalo aí na mídia.
E quando um pastor, uma igreja evangélica faz algo errado, que seja, a mídia cai em cima da gente, né? Como num ditado popular, como urubus em cima de carniça. Vai, olha aí, eu estou falando que poderia ser uma verba para ajudar aqui, e muitas vezes essa verba que chega aqui, a gente diz assim, estamos usando por bem. E se pode usar realmente por bem, para pregar, para fazer alguma coisa, mas quando vê essa verba, ele devia desviar. Está fazendo a coisa certa do modo errado. Então, uma verdade que esse texto nos traz, então, Paulo usou da autoridade de Deus e nos dá um ensinamento. Não é simplesmente o fato da menina ter sido liberta, mas isso traz um rebatimento para a minha vida e para a nossa vida. Com quem muitas vezes nós estamos compactuando coisas que nós pensamos que é para o bem, que é para o engrandecimento do reino de Deus, e isso, irmãos, só está escandalizando. E mais adiante nós observamos que o fato de Paulo ter expulso esse espírito que vinha atormentando essa menina, agora ele e Silas começam a pagar um grande preço por fazer a vontade de Deus. E aí tem outra verdade aqui. Todos nós, quem já está pagando, quem já sente na pele, o que eu vou falar aqui, diz, não, meu irmão, eu já sei. Nós pagamos um grande preço por professar o Evangelho de Cristo, e principalmente nesses últimos dias. Pagamos. E quando a gente fala de preço, a gente às vezes fica pensando nos açoites, nas prisões, em mortes, mas às vezes a gente paga um preço na nossa família por professar o nome de Jesus. Possivelmente você pode até ser aquele irmão chato da tua família, aquele tio que você não gosta, que as pessoas não gostam de convidar para a festa. Eu não vou convidar de dia não, porque às vezes ela vem com uma conversa de Jesus, uma coisa de me aconselhar, de dizer que eu estou errado, de querer pregar o Evangelho, e isso incomoda as pessoas. Então Paulo e Silas, quando entraram naquela colônia de Filipos para pregar o Evangelho de Deus, eles tinham um compromisso com o Senhor, com o Reino, glórias a Deus por isso. Então a igreja, eu e você, o compromisso que nós devemos estreitar a cada instante de nossas vidas é com o Senhor Jesus. E nós observamos que depois disso, os proprietários dessa jovem, que era uma escrava, que permitia-se a escravidão nesse momento, nessa sociedade, e eles ficaram indignados porque é a fonte de lucro. Então a questão desses homens, eles não estavam interessados pelo bem-estar da jovem, eles queriam saber que ela gerava lucro para ele. E quando o Evangelho chega, aquilo que é fonte de lucro para muitas pessoas que fazem o mal, né, que estão a serviço do reino das trevas, isso acaba, porque não existe união entre luzes e trevas. E graças a Deus por isso. E nós observamos que Paulo e Silas agora vão pagar um preço. Eles são chamados pelas autoridades, e a gente observa que não existe nenhum julgamento. Paulo era cidadão romano, e pelas leis da época ele deveria ser ouvido pela autoridade para depois ser julgado e ver qual seria a pena. Mas a palavra de Deus diz que a multidão ficou incitada pelos homens, os senhores daquela mulher, que aquela jovem era uma atração na época, naquela comunidade, e eles foram açoitados, nem foram ouvidos praticamente, e foram colocados na prisão. Mas aí nessa noite, irmãos, nós queremos trazer uma reflexão aos irmãos a respeito de uma profissão que particularmente é uma das profissões que eu não gostaria de ser: carcereiro. Carcereiro. Ninguém vê um pai e a mãe e diz assim: estude, meu filho, minha filha, você vai ser um ótimo carcereiro. Estuda, vai ter concurso para trabalhar no Aníbal Bruno, para você. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso em escola. Olha, estudem, o concurso está aí. Você diz, vai ter concurso para a polícia, vai ter concurso para isso, mas você risca. Ninguém quer ser carcereiro. Era uma das piores profissões. Era na época da história antiga e é. Então o carcereiro, nesse momento, né, da civilização romana, então nós observamos que sobre ele recaía toda a responsabilidade do cárcere, da prisão. Se um dos presos fugisse, o culpado era ele, não era o Estado romano.
esse homem e com a própria vida dele. Então era ele que açoitava. Não só às vezes tinha a chave da prisão, mas também cabia a ele a função de açoitar, de atormentar. Nos textos da Bíblia do grego antigo, a palavra carcereiro é a mesma usada para atormentador. Então era um homem temido, era um homem que as pessoas não gostavam nem de vê-lo à rua. Então as prisões eram as mais precárias e terríveis possível, né? Nenhuma semelhança com o que nós temos hoje, ironicamente falando. E nós observamos que hoje os carcereiros hoje no Brasil e no mundo, e a gente pode falar do nosso país, são pessoas que na entrada do presídio, eles entram no presídio, mas eles necessariamente não sabem se voltam para suas famílias. Ser carcereiro hoje, esses homens têm determinados horários que eles não podem entrar em determinadas partes do presídio. Veja só, você é funcionário, trabalha ali, mas tem um horário que quem manda é quem? São os presos. Esse homem, eles são homens que escondem muitos segredos. Eles são obrigados a esconder coisas que eles não podem dizer aos seus superiores, porque se eles abrirem a boca, a família dele pode morrer. Os filhos, a esposa, a mãe, o pai. Esses homens praticamente eles não têm história. Eles não sentam à mesa para conversar com os filhos. Olha, filho, hoje é minha profissão, papai fez isso. Não conta. São homens que saem calados de casa e voltam calados. Muitos deles sofrem terrivelmente de angústias, de depressão, porque eles veem coisas, irmãos, que nós nem imaginamos e tem que ficar calado. Segundo alguns estudiosos, o sistema carcereiro hoje no Brasil é o caos, é o exemplo de um Estado falido. E esses homens, para quem não sabe, um dos piores momentos, quem é carcereiro hoje teme. Então a prisão no seu dia a dia é muito barulho. Os presos, né, sempre estão fazendo alguma coisa, mas quando tem um silêncio, todo carcereiro experimente já sabe, depois de um silêncio vai ter alguma coisa. Quando a prisão está muito silêncio, o medo toma conta desses homens. E nós observamos que quando Paulo e Silas estavam na prisão, pelo contrário, não houve silêncio. Não houve silêncio, porque a Bíblia diz que eles começaram o quê? A louvar, a entoar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que começou a incomodar até alguns presos. Olha, o que está acontecendo? E eles foram levados para uma parte inferior da prisão. O texto diz, então era uma cela com mais cuidado, mais guardada, foram colocados troncos, e eles ficaram presos, e mesmo assim não cessaram de declarar que Deus é grande, que Deus é poderoso. Irmãos, após o açoite, o carcereiro levaram para a parte interna da prisão. Naquela noite não houve silêncio, e de repente o terremoto do Senhor. E uma terceira verdade: o trabalhar de Deus, ele nunca é de acordo com o meu planejamento. Roberta, Eduardo, nunca é. Nós temos uma agenda, nós temos um relógio, e o trabalhar de Deus, ele é de repente, é no momento que nós não esperamos. E Deus, irmãos, ele quer trabalhar na nossa vida. E aqueles homens, depois do terremoto, essa palavra de Deus, o carcereiro aparece com muito medo, e ele pega a sua espada, porque ele queria se matar. É óbvio, ele já sabia o quê? Se aqueles dois presos tivessem fugido, ele ia pagar com a própria vida. Então é melhor eu cometer logo suicídio, eu tirar minha própria vida, porque ele já sabia como era a morte, que era uma morte dolorosa. Mas Paulo grita da prisão e diz, olha, com grande voz dizendo, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Nesse instante que esse homem faz essa pergunta, e Paulo responde com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, dizendo, crê
tão somente no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aquele homem carcereiro que por tantos anos tinha colocado pessoas na prisão, ele naquele dia caiu em si que o verdadeiro preso na história era ele. Quem era o preso ali não era Paulo e Silas, era ele, era aquele homem preso porque estava distante dos caminhos de Cristo. E muitas vezes nós nos encontramos nessa mesma situação, andando livremente, exercendo nossas profissões, exercendo sua função de mãe, de pai, no nosso cotidiano, de uma maneira mais normal, mas preso a alguma coisa. Mas o Senhor que liberta, o mesmo Senhor que fez o terremoto acontecer naquela prisão, é o Senhor que está aqui nessa noite, a partir da sua palavra compartilhada e crida por nós. Glórias a Deus, irmãos. Aquele homem precisou passar por essa experiência para perceber que a prisão necessariamente não precisa ter elementos físicos. Existe a pior prisão, que é a prisão da alma. Que é essa prisão, que a palavra de Paulo e Silas, quando começou a ser pregada naquela palavra, começou a surtir efeito e libertar as algemas invisíveis. Será que você nessa noite, meu amigo, minha amiga, se encontra nessa situação? Deus nessa noite tem colocado para nós, no nosso coração, o quanto nós precisamos atentar para a verdade da palavra de Deus. No livro de Romanos, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Romanos 10, 9 diz essa palavra poderosa. Então é a fé que te faz te aproximar de Deus e que produz a salvação de Cristo na tua vida. E prisões, muitas vezes, irmãos, prisões de hábitos que nós precisamos deixar. Muitas vezes a minha prisão é uma falta de perdão que eu preciso dar, que eu preciso estender a alguém. Muitas vezes a minha prisão é aquela mentira que eu sustento por muito tempo, que só eu sei. Muitas vezes aquilo é uma prisão. Muitas vezes a prisão é um vício que você tem e que você tenta fugir, se esconder, mas ele persiste, porque toda prisão espiritual, ela só consegue ser quebrada pela palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. No livro também de Éfeso, nós temos uma palavra em que Deus diz: olha, porque pela graça sois salvos, porque é por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será a fé. Só se crê quando nós colocamos a nossa fé em ação diante das circunstâncias que nos cercam. Em quais prisões você pode estar nessa noite? Talvez seja uma palavra que eu ou você não gostemos de ouvir, dizer assim: não, eu não me considero preso, meu irmão. Eu não me considero preso. Será, irmãos, que nós não temos sempre alguma coisa ter que nos libertar? Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Coloque as chaves que você tem da sua vida nas mãos de Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Não tenha medo do agir de Deus. Não tenha medo do agir de Deus na sua vida. Permita que o Senhor dirija seu viver, seu pensamento, suas atitudes. E o que o Senhor Deus, a partir da sua palavra, possa nos fazer compreender que nem sempre a aparência de uma boa pessoa que nós gostamos de ter revela uma vida de liberdade. Há muitos na minha família, há muitos nessa comunidade que precisam ser livres dos cárceres que Satanás tem construído e tem sido um carcereiro perverso que quer nos humilhar, que quer nos deixar lá presos, tristes, mas assim como esses homens encontraram forças para louvar ao Senhor. Então nós só vencemos as tribulações de nossas vidas como quando nós temos a atitude de pessoas que cremos no Senhor.
há momentos na vida, tem uma ministração, não sei quem é, do cantor, e ele diz, olha, há momentos da vida que os amigos, eles desaparecem, a família desaparece, aquele político que te deu tanto abraço, que você fez tanta campanha para ele, que você botou adesivo no seu carro para ele, desaparece. Talvez muitas pessoas, até da igreja, aqui na tua casa, alguns desaparecem. Teu vizinho que ia comer na tua casa, aquela peixada que você fez com tanto carinho, sentou lá na mesa com você, desaparece. E aí, igreja, nós nos encontramos muitas vezes tristes, no fundo dos cárceres da amargura, da desesperança. Continue crendo no Senhor, creia em Deus, permaneça na palavra. Os vencedores são aqueles que permanecem na palavra de Deus até o fim, até o fim. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, a palavra. Nós iremos louvar o Senhor, aquela música que diz assim, que todos o creio conhecem: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim.